Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, aqui de Campos do Jordão, com a minha querida amiga Ziza. Obrigado, minha filha, mais uma vez, pela sua temporada comigo, né? Nós estivemos ao vivo e agora aqui nesse programa gravado, com a oportunidade. Quer pegar já o seu microfone já para você participar comigo? Eu quero. Isso. Na nossa muito obrigado pela música. Eu que agradeço. Cristian não chegou noite, de Mônaco gente. ainda. Em viagem de férias. Em viagem de férias. Você sabe que essa música me lembra muito um período de conversão muito forte na minha vida? Lá no comecinho? Foi. Eu me lembro que tinha mudado para Brusque naquela época. Foi em 1992, eu acho. E estava... Um monte de gente fazendo contas. Na verdade, tinha uns 10 anos nessa época. Não, brincadeira, já era frater lá. E eu me lembro, Brusque, Santa Catarina, fui para lá fazer filosofia, né? Uhum. E conheci o Padre Léo. Eu já tinha informações sobre ele, já até tinha contato com o livro dele, Contatos Mediatos e Imediatos de Frei Leão, era o nome do livro. Foi o primeiro livro que ele escreveu. E tive uma experiência de amizade com ele, e eu me lembro que ele me colocou para limpar o carro dele. Era uma honra, né? A gente poder limpar os carros dos padres, porque a gente dava uma voltinha neles de vez em quando. O Léo tinha um cadete. Olha só. E aí um dia eu fui lavar o carro dele, ele me chamava meu filho. Desde o início ele me chamava meu filho. Meu filho, escuta esse CD que eu acabei de ganhar. E eu não tinha muito conhecimento das músicas da Renovação Carismática, sabia da existência do Padre Jonas, que tinha, com ele a gente acordava quase que todos os dias no Poço Lantado. Tinha até um pouco de implicância dele por causa disso, porque você nunca fica amigo de uma pessoa que te acorda às 5 horas da manhã. E você acordava com o Padre Jonas todo dia às 5 horas da manhã? Vigia, mas não era culpa dele, tadinho. Oh, meu Deus. Noiva esperando. Inclusive hoje eu amo essa música. Mas na época, quando começava a tocar, dava aquela tristeza, porque você tinha que levantar. Meu Deus. E Rio Negrinho era um lugar muito frio, né? O Poço Lantado foi em Rio Negrinho. Um lugar muito frio. Acordar às 5 da manhã não era brincadeira. Então tinha um pouco de implicância do Monsenhor Jonas naquela época. Depois não, depois. E aí o Léo, eu não tinha conhecimento muito das músicas da Renovação Carismática. Ele falou assim, escuta esse CD. E era o CD do Mensagem Brasil, lembra? Que tinha... Aquela capinha branquinha. Sim, o muro com a construção, com a clave de sol na capa. O CD não, isso era o LP.
O CD era só escrito assim de um pink. Isso, mensagem todo Brasil. branquinho. Não, Mensagem 2000. Mensagem Nem era 2000. Brasil ainda. Eu lembro. Depois mudou de nome, né? Foi. 2000 era longe ainda, né? 2000 era longe, era Mensagem 2000. Era uma proposta que o Eugênio tinha justamente de mostrar uma música que seria para o futuro. E foi o primeiro versionista das músicas do Martim, né? Foi. Ali que tinha Ninguém Te Ama Como Ninguém Eu. Te Ama Como Eu. E Te Louvo em Verdade. E o grande sucesso, que o Léo queria que eu escutasse, Ninguém Te Ama Como Eu. Ele falava, vai ficar bonita na sua voz. Tanto é que eu não me encantei pela música na época. Foi essa que me chamou a atenção. A serenidade dessa música. A letra tão simples, né? Ao mesmo tempo, tão direta ao coração. Direto. Essa passagem de Jesus, inclusive vou fazer questão aqui de ler. Essa passagem de Jesus que acalma o mar, que já foi cantada também em tantas outras canções, e tem tanto significado isso. Às vezes nós estamos em momentos difíceis, né, Zizi? E a gente sempre tem aquela tentação de pensar que nós estamos sozinhos. Que a tempestade nunca vai acabar. Justamente. Que o incômodo nunca vai parar e parece que só acontece comigo, né? Às vezes a gente tem a sensação... E tudo passa, né? Tudo passa. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe, Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, dizendo, silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então, por que vós são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e comentavam uns com os outros, quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Tem tanta frase significativa nisso, né? Você já foi lá no Mar da Galileia, não? Já. Que experiência única. Para mim é o lugar mais original de tudo na Terra Santa. Não só porque geograficamente é ali mesmo, é porque a gente fica tão despretensioso de saber onde foi. Sim. Às vezes os lugares santos causam uma ansiedade na gente. Mas foi aqui, foi ali, em que pedacinho do chão aqui que o milagre aconteceu. Nós somos muito racionais. E o Mar da Galileia não. Não tem jeito. Você não tem jeito. Você olha para aquele lugar, para aquelas margens, e aí sim, tudo aconteceu ali. Ali ele fez os amigos e ali ele convidou, vamos para outra margem. Eu me lembro, acho que a primeira vez que eu estive ali num barquinho, nessas réplicas que a gente tem a oportunidade de passear, eu me encolhi, não escolhi um cantinho do barco, estava um momento de oração no barco, eu escolhi um cantinho e ali acho que eu pensei na vida toda, no que está entregue, né? Porque quando a gente está ali no barco, a gente está entregue. E o convite, eu acho, da palavra que me chama mais atenção quando diz vamos para outra margem, é um convite de entrega. Um convite de lógico, que eu imagino, né, que os discípulos olharam para o céu e viram que ia chover. Eles viram que ia complicar a vida. Ia ser difícil entrar no barco ali ou atravessar exatamente naquela hora. E às vezes assim é a vida mesmo, né, de você ter que enfrentar e dar um passo de entrega, mesmo na hora da trovoada, mesmo sabendo que, meu Deus, vai ser difícil isso aqui, mas é meu. Mesmo, Ziza, porque eu sempre penso nisso. Nós fazemos a experiência de Cristo já mediada. Alguém viveu antes de nós, experimentaram, já nos contaram como é. Então nós já estamos diante de um Cristo em que a gente confia. Não, lá era imediata. A experiência deles era imediata. É um amigo chamando ir para outro lugar que parecia ser perigoso. Imagina que desconfiança que gerava. Nossa. Eu acho que eu desceria, eu não vou. Não, sensato como eu gosto de ser. Você deu uma olhadinha ali, como é que tá o céu? Você já deu. Eu acho que eu não acompanharia. Assim, pensando bem. Às vezes, aliás, isso para mim é uma causa de reflexão que eu sempre me pego fazendo. O Cristo que eu sigo, já mediado,
será que eu seguiria de imediato? Você acha que seria mais desconfiado? Eu acho que eu não mais acreditaria resistente? nele. Não? Eu acho que eu acharia ele louco. Eu acho que eu faria parte daquele grupo que diria, esse homem é um louco. Eu acho que eu seria pela regra. Eu acho que eu seria pela lei. Mas a ternura dele é tão encantadora. Eu acho que se ele me olhasse, eu ia derreter. Ah, não, mas aí você já está fazendo a experiência do Cristo mediado, que passou por uma mediação e por uma interpretação. Se eu me colocasse lá naquele momento, eu acho que eu certamente tentaria não ir. Mas você sabe que iria porque a força ia ser muito aí, maior. Sim, justamente. Eu acho que à medida que os discípulos foram fazendo a experiência desse olhar que você está dizendo, aí sim foi gerando confiança. Aí a experiência foi ficando fecunda. Confiança é fruto de amor, justamente. Né? Porque num primeiro momento, todo mundo deve ter achado Jesus louco. Sai andando pelas águas na madrugada... Gostando de quem geralmente ninguém gostava. Conversando com gente completamente Eu acho que eu chamaria exclusa. E daria um conselho para ele. Senhor, não dá para... Se o senhor quiser construir um grupo que possa fazer... Conselho para ele, é ótimo. Seria conselheiro dele. E eu ia dizer para ele, esse grupinho que o senhor está escolhendo não vai tem condições, não vai dar em nada. Não vai dar credibilidade nas mídias. Não há possibilidade dessa gente fazer sucesso. Porque, Ziza, eu, com toda honestidade, quando eu olho para essa experiência que eu fiz de Jesus, que é absolutamente arrebatadora, é para a vida inteira, eu posso até, sei lá, chegar à conclusão de que tenha errado no caminho em algumas coisas, na minha vida pessoal, nas minhas escolhas. Pode ser que eu tenha errado em muitas coisas e eu chegue à conclusão disso um dia. Mas eu nunca trabalho com a possibilidade que eu tenha errado com o cristianismo. Eu acredito mesmo no cristianismo. Mas para onde como que um você olha de quando valores você tem essa humanos. certeza? Dentro de você, na experiência pessoal com o Cristo, para onde você olha para ter essa certeza? Porque às vezes tem um tanto de gente que duvida. Né? Justamente, mas a experiência do distanciamento histórico que eu fiz, dos acontecimentos para o dia de hoje, para tudo aquilo que eu vi o cristianismo fazer na vida das pessoas. Sabe, enquanto uma mentalidade que se estabelece, colocando aquela pessoa num prumo de vida muito satisfatório, realizador. Mas você acha que você está vendo o fruto? O verdadeiro cristão é de fato realizado como pessoa. Ah, sim. Porque ele tem um instrumental muito favorável a ele. Primeiro, passa no crivo diariamente toda e qualquer atitude. É uma pessoa que luta para ser consciente de suas atitudes. Isso é uma virtude formidável. Eu, quando penso na capacidade dele amar, assim, na capacidade de... O que só a presença, só o olhar... Meu Deus, é uma coisa que me choca. E pensar a capacidade de misericórdia, um olhar a amoroso capacidade será de amor. Sempre arrebatador, né? E é um amor concreto. Mas você atravessaria a margem com a tempestade sendo armada? Eu acho que talvez teria que ter tido história. Se eu tivesse tido um pouquinho de história, talvez sim. Mas não sei se eu não seria uma... Acho que eu sou atirada, eu admito. Eu acho que eu subiria, sim. Eu acho que eu não iria. Eu acho que eu subiria. Eu subiria porque ele ia me olhar, né? Ele ia me ver. E eu ia me sentir vista e pensar, ou pelo menos ter a experiência que atravessa talvez mais e acaba com a minha razão e ao mesmo tempo estrutura a minha razão de olhar. Eu estou do lado de Deus vivo. Olha, você que nos acompanha em casa pode achar que nós estamos loucos. Que sentido faz pensar se eu iria atravessar a margem ou não? Mas é muito bom, de vez em quando, a gente se colocar no Evangelho, mas não no agora. Esse Evangelho que você já escuta sabendo que Jesus é o seu Salvador, soa aos seus ouvidos muito natural. Mas coloque-se na cena. De vez em quando é interessante você deslocar daquilo que você sabe de Jesus para aquilo que eles estavam experimentando naquela época. Sim. Se você, por exemplo, estivesse na praça onde a prostituta foi pega em adultério, de que lado você ficaria naquele momento? Será que você teria a mesma sensibilidade que Jesus teve de enxergar naquela mulher um futuro que nem ela mesma podia ver? Ou será que você se colocaria no lado da justiça, dos legalistas que estavam prontos para apedrejá-la? É interessante, às vezes, a gente se colocar no passado para até mesmo saber se nós já estamos curados de ser quem somos.
Se o cristianismo já conseguiu, né, nos curar. E da gente admitir nossos limites. Que é tão também, fácil, né, ficar do lado do que apedreja, não é, Ziza? Sejamos honestos. É muito rápido, né? É muito rápido. O movimento. Às vezes a gente disfarça interior, bem, né? Não? A gente racionaliza, disfarça, mas essa capacidade de Jesus de nos ver além do momento presente de nós mesmos e de já nos ver melhorados, evoluídos, curados, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Isso é descansante, assim, meu Deus me vê como eu ainda serei. Então eu tenho jeito. Eu tenho jeito, eu tenho saída, eu tenho escolhas, eu posso melhorar. Não é um olhar que imagina, né? Não é um olhar que imagina, é um olhar que vê o que você é. Ele vê. Porque às vezes você é olhado pelo outro e você é imaginado. E às vezes o que o outro imaginou não diz respeito àquilo que você é. Mas o olhar de Deus para nós é um olhar que enxerga que de fato quem podemos ser. É interessante porque às vezes a gente precisa de um pouco de filosofia para entender isso. Eu já sou, mas ainda não sou. É o já e o ainda não. Essa tensão escatológica que também é antropológica na minha vida. Tudo aquilo que eu já sou me foi dado. Ou melhor, tudo aquilo que eu posso ser já me foi dado. É igual uma semente que condensa todas as possibilidades da árvore. Mas eu ainda não me tornei quem eu posso ser. Estou em processo de vir a ser. E é esse sair, ir de um lugar para o outro, que vai me dando a oportunidade de encontrar quem eu sou. Mudar de margem, você imaginou, né, quantas coisas aconteceram no coração desses discípulos só porque eles foram para o outro lado da margem? Nossa, eu acho genial quando não te importas que nós estejamos perecendo e ele não diz, ele não responde, eu me importo, fica calma, eu gosto tanto de você, não, te amo, vem cá, te dá um colinho. Não teve colo, teve ele se levantar e dizer silêncio. E o silêncio não é só para o mar. Para todos, né? Pra todo mundo. Cala a boca, gente. Isso é sensacional. E a gente, não sei, pelo menos em mim, assim, é sempre um convite corajoso, o silêncio. Ele é exigente e ele é um espelho, né? O silêncio é um espelho que a gente não tem fuga. Aliás, e na experiência da tempestade também, quando a vida está pesada para nós e algo está num movimento que parece nos ameaçar, o silêncio é o primeiro ponto para a melhoria. É o organizador. A gente precisa deixar calar, né, todas as vozes que não são a voz da verdade, né? São todas as impressões, todos os eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. Mas o eu vejo é diferente do que eu acho. E para ver acompanhado do Senhor, acho que tem que ter essa entrega, tem que entrar no barco, mudar de margem e esperar o silêncio, mudar de lugar, movimentar-se. Deus é movimento. E muitas vezes a gente quer respostas sem que a gente se movimente muito. E o movimento de vida, o movimento em direção a alguém para resolver algo que não está legal, o movimento de procurar algo para melhorar de trabalho, o movimento para perdoar alguém, para tirar uma pedra de dentro de mim. Nada acontece na relação com Deus sem movimento. E é muito importante, eu acho que para mim, o convite para mudar de margem, muda de lado, vamos mudar de ponto de vista, vamos trocar de lente dos seus olhos, vamos ver de outro ângulo, de outra forma. Pode ser que tenha tempestade, mas eu vou esperar você enxergar e me pedir para que ela se acalme, né? Ziza, às vezes a dinâmica dessa travessia, ela tem que perpassar todas as dimensões da nossa vida. Dimensões, você fala em que sentido? Profissional, por exemplo, familiar? Meu trabalho, quantas vezes eu vivo uma mesmice profissional, você aí que nos acompanha em casa, sabe exatamente o que é a mesmice, você deixa de crescer, você deixa de ter prazer no que faz, e de repente você precisa ser motivado a sair dessa zona de conforto e conhecer a outra margem. Em relação às pessoas, né? Quantas vezes eu, movido por um preconceito, não aceitando ultrapassar a margem daquilo que eu alcancei do outro, eu passo uma vida inteira achando isso de você, tendo uma impressão superficial a seu respeito e sendo desonesto comigo e com você, com o outro, lógico. Retirando a oportunidade de um encontro que possa ser edificante, que nos permita a experiência do conhecimento, da amizade, da solidariedade, da partilha. Mas você não acha que às vezes eu preciso sair da margem, passar para outra margem com meu irmão? Só fazer uma pergunta, né? Às vezes, eu acho que a gente fica preso na opinião de alguém ou sobre alguém, só porque a gente não consegue chegar. A gente pode conversar um pouco? Eu queria te fazer uma pergunta. E olhar no olho. É uma pergunta.
Simples. Eu acho sensacional que no Evangelho o Senhor sempre se aproxime daqueles que precisam de cura com perguntas. O que você quer que eu te faça? Que a pergunta funciona como uma chave, né? Ela abre bem isso. O calabouço. É? Uma pergunta que eu te faço, às vezes você está mergulhada numa mesmice, eu te faço uma pergunta e de repente aquilo abre portas. Exatamente. Eu me lembro que meu pai tinha uma maneira muito simples de interrogar os meus irmãos. Não chegou a me interrogar porque eu era muito jovenzinho e graças a Deus eu sempre fui um menino que, embora desse os trabalhos normais da vida, eu não era uma pessoa desordeira, eu não tinha vícios e não precisei trabalhar muito cedo, ou melhor, já comecei a trabalhar muito cedo, não vivi essas repreensões que às vezes meus irmãos viviam. E tem uma coisa, o meu pai costumava perguntar sempre assim: meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Nunca me esqueço dessa pergunta. E de vez em quando eu me faço como se estivesse com meu pai diante de mim ou dentro de mim, dizendo para mim: meu filho, o que você está fazendo da sua vida? O que você está escolhendo? E essa pergunta, ela funciona como uma chave que me faz chegar a lugares muito especiais. Que se eu não sou perguntado, eu não chego, Ziza. Precisa. A pergunta é terapêutica. Como o ser humano se adapta. Como o ser humano... Faz de tudo para não perguntar, não. né? Tudo. A gente dá mil voltas, disfarça, inventa mil histórias, imagina. O imaginário é um perigo sem a luz da pergunta, a luz da verdade. O imaginário é muito perigoso. E quantas vezes, só pela nossa imaginação, a gente cria todo um argumento, cria toda uma situação com alguém que não tem nada de verdade, só porque a gente tem medo do confronto da verdade. O que a gente tem a perder de olhar no olho do outro e perguntar: o que foi? Mas, acho que vão se levantar mil bichos, mas quando a gente tem dentro da gente uma disposição sincera, corajosa, mas desarmada internamente, a gente consegue desarmar o outro para receber a resposta verdadeira. Mas é muito importante, ainda essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida para mim, muito importante, que estava muito sofrida, que estava num momento difícil, e ninguém chegava perto, porque ele estava um porco-espinho, estava espinhando todo mundo. Assim, e eu entendi que eu tinha que retirar todos os meus espinhos, baixar minha guarda, por dentro, secretamente, para perguntar para essa pessoa com todo o carinho do mundo: você está feliz aqui ou você quer ir embora? Fazer a pergunta honesta mesmo. Fundamental, né? Fundamental. E tesourar tudo que é dependente para que aquela pessoa, se ficasse, ela ficaria livre. Porque ela queria. Ela quis. Mas às vezes a gente não faz as perguntas porque a gente tem medo da tesoura da vida, né? É verdade. E aí a gente fica segurando com as artimanhas, com as discussões, com as confusões, porque criar discussão e briga também é jeito de segurar os outros, né? É um vínculo. E na verdade é tudo torto, não leva a lugar nenhum. E fazer perguntas é uma graça de Deus, porque é a chavinha da luz, o soquete de luz. Você aperta e acende. Você tem que estar disposto a sentir o ardor da luz. Mas é muito importante que a gente saiba que quando o Senhor quer fazer algo em nós, Ele espera que a gente tenha necessidade, mas Ele sempre vai perguntar para a gente: o que você quer de verdade? O que você quer? Se você está cego, Ele vai te perguntar: o que você quer? É o cego Bartimeu, né? Eu gosto tanto daquela pergunta que Jesus faz. Não, eu fico assim, que parece óbvio, né? Não, é óbvio. O que você quer que eu te faça? Mas é lindo, porque o Senhor não vê o limite. O Senhor não está preocupado com a cegueira. Ele vê além, ele vê quem Bartimeu já é no futuro. É o desamarrar-se daquele manto, né? O sair da beira da estrada. Há tantas situações que amarram Bartimeu e que são muito mais importantes que a cura da cegueira. Exatamente. Por isso que as perguntas são tão terapêuticas, tão libertadoras, porque a gente descobre que tem coisas mais importantes do que os nossos mimimis. Isso mesmo. As nossas reclamações. Muito mimizinho, muito mimizinho. É isso. Nós vamos para um rápido intervalo. A conversa está boa, não tá? Fica aí com a gente e nós já voltamos já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje gravado aqui em Campos do Jordão, na casa da nossa querida amiga Rosana, que sempre nos recebe com tanto carinho. Na verdade, a gente vem aqui por causa da janta. A gente faz o programa louco para terminar, para a gente poder jantar. Não é a equipe toda?
Que a gente comemora o jantar que a Rosana faz pra gente. A gente até disfarça, mas adora. Não vê a hora de terminar. Mas a gente faz com muito carinho, sem pressa. Mas que a gente tá só sentindo um cheiro bom aqui, que tá vindo lá da cozinha. Sempre tão querido nos recebendo. Sempre. Obrigado, viu, minha amiga? Obrigado por abrir a casa, permitir que a Canção Nova grave e transmita, né? Porque algumas semanas atrás nós fizemos ao vivo. Então gravamos para poder manter essa oportunidade de ter um programa também diferente, porque ela, na verdade, ela me ajuda, porque como eu já estou em Campos para fazer um trabalho, né, Zizinha? Você ela também é maravilhosa, hoje, não? Eu tô bairrosana aliviando. Hoje. Tô bairrosana hoje. Tá, gente? Essa bota número 40, ela não serve no pé das Zizas. Para de graça. Se ela ficar em pé, ela vai navegar sobre o mar. O mar da Galileia. Não, brincadeira. Eu já tô na barca. Ficou só um númerozinho maior, mas tá linda. É, gente. Ela é bonita. Ó, tô de coletinho. Tô bairrosana mesmo, tá gente. Tá bem chique. Tô demais. Tá muito chique. Ô Ziza, me fala uma coisa. Quem foi a pessoa que mais lhe fez as perguntas fundamentais ao longo da sua vida? Acho que o processo terapêutico. Passar pela terapia me ajuda. Uhum. Lógico que foram sempre as situações da vida que me levaram até a terapia, mas a terapia, os estudos... Se a gente for pensar em relacionamentos, com certeza foram os meus grandes amigos. Judite, que sempre teve... Judite é uma mulher de pergunta, né? Muitas. E eu sempre digo que na nossa amizade, eu sou o acelerador e ela é o HD. Uhum. Eu acelero e faço as coisas andarem. Ela lembra de tudo. E às vezes, quando ela vê que eu vou dar na trave em alguma coisa, ela só me chama assim, ô Fernandes, você não lembra não, mas eu lembro, Fernandes, dessa besteira que você fez em tal ano, tal dia, com tal pessoa, que deu nisso, nisso e nisso. Estou achando que você não está devendo fazer isso. Você não deve fazer isso aí agora, não. Então, é muito engraçado, porque muitas vezes eu não lembro de mim mesma e ela me tem. Acho que me guarda no lugar sagrado. E agora a gente tem trabalhado muito junto na preparação do Humanitas para mulheres, um trabalho de formação humana que a gente tem feito para mulheres, e tem sido sensacional trabalhar com ela, porque tudo ela pergunta, tudo ela questiona. Ela é uma mulher que soube colocar a alma dela no lugar certo, mesmo no meio de profunda tempestade, mesmo no meio de profundo sofrimento, de muita, muita dificuldade na vida. Em pé, digna. Ela é literalmente a mulher em pé diante da cruz, linda, com uma dignidade, e que sempre me provoca em direção à verdade. Eu acho que das minhas amigas todas, talvez a Judite seja mais incisiva e também de estabilidade de amizade. São quase 30 anos de amizade, né? Você sabe que isso para mim é tão claro que eu sou capaz de lembrar até a pergunta. Sério? Sim, que mudou minha vida. Com a oportunidade que eu tive de ter a minha história escrita, isso me ajudou muito a entrar em alguns quartos da minha vida que até então estavam esquecidos. Porque com a vida corrida que a gente leva, há sempre o risco de que pessoas, situações caiam no esquecimento. Sim, e que a gente se leve também num rolo compressor de atividade, né, e de distração, com certeza. E foi interessante porque quando fomos reconstruindo esses personagens e dando a eles a devida importância na minha história, e mesmo eu percebendo o quão importantes eles eram, eu fui reportado a um dia em que eu estava vivendo uma tristeza muito grande com o acontecimento da minha casa. Minha casa nunca foi um lugar muito fácil de se viver, embora nós nos amássemos muito, mas tínhamos muitos problemas. E eu fui reportado a um dia, lá em Formiga, na casa da Tia Ló, uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha história. Ela é a senhora das perguntas? Ela era a mulher das perguntas, mas naquele dia ela me fez uma pergunta muito desconcertante. Eu tinha vontade de ir para o seminário, sempre manifestei isso desde criança, mas havia passado, estava trabalhando no carnaval, e eu me lembro direitinho dela falando assim: Fabinho, por que você não vai para o seminário? Aí Nossa, eu disse que assim, pergunta! Mudou minha vida aquela pergunta, porque eu disse assim: porque eu não acho que eu quero ser padre mais. Eu estou tão necessitado de trabalhar, de ajudar lá em casa. A senhora sabe como a vida lá é difícil financeiramente. Eu acho que eu sou um filho que eu posso ajudar. Ela me disse assim: só que não tem futuro isso não. Não tenha a ilusão de que você vai transformar a sua família. É a sua família que vai lhe transformar.
e vai lhe transformar em algo que eu acho que não é muito bom. Tá todo mundo no mesmo ritmo lá, Fabinho. Por que você não vai para o seminário? E perguntou de novo. E nessa hora eu tive coragem, assim, Ziza, eu não sei onde... Olha que eu tinha uma agenda para cumprir, eu estava trabalhando, eu era responsável por um departamento lá na escola de samba que eu estava fazendo. E imediatamente eu disse para ela, então tá bom, eu vou. Mas você já tinha pensado antes em ser padre? Fazia parte das minhas perspectivas. Só que a tia Ló viu eu me desprendendo disso. Por outros motivos que não tinham sentido. Ela me viu deixando a escola. E ela sempre muito sábia observando o remanso do rio. Ela não me estancou em nenhum momento, eu às vezes ouvia conselhos dela. Não acho que está certo, sempre assim. Não acho que você fez a melhor escolha, mas... E sempre muito respeitosa, mas aquela pergunta mudou minha vida. Por que você não vai para o seminário? E uma outra pessoa que foi surpreendente também, Carla Carvalho, lá de Cachoeira Paulista, de Barra do Piraí. Carla Carvalho estava fazendo... O Ronald, o esposo dela, estava promovendo um show. Eu já estava no auge do reconhecimento público, fora dos muros da Igreja Católica, com o CD Vida, o mais vendido do país, e aquela história toda. E eu muito cheio de protocolos, ninguém chegava muito perto de mim. Eu me lembro que a Carla, muito simples, fez o contato no escritório, eles contrataram o show, e ele falou assim, e ela disse assim, nós podemos buscar o padre, se ele quiser. Aí tudo eu já achava que era a pessoa querendo se aproximar de mim. Eu tinha perdido aquela sensibilidade de notar que nem todo mundo estava interessado na minha fama. Que tinha alguém olhando para o ser humano, né? Isso foi um caminho muito difícil. Ser famoso é muito difícil porque nem sempre você diferencia quem de fato lhe quer bem de quem só quer você no Instagram dela. Ou uma selfie, né? Como uma praça pública de quem você se aproxima, faz uma foto e vai embora, ou então só o prazer de dizer que você é amiga daquela pessoa. E quando eu fui, com muita resistência, eu fui aceitando o que ela estava propondo, sem ter visto o rosto dela. E eu confiei na palavra da Mônica, que é a minha assessora. Ela falou assim, padre, me parece uma pessoa muito bacana. E a Carla estava oferecendo de mandar me buscar em Taubaté. Sim. Eu falei, por quê? Eu posso ir com o meu motorista? Não, mas ela está oferecendo. Eu achei muito carinhoso da parte dela. Aí foi me buscar de helicóptero, eu fui. Quando eu pousei, eu entrei, ela estava esperando, sozinha, ela e o motorista dela me esperaram lá no heliporto da empresa deles. Eu entrei dentro do carro e o sorriso dela para mim... Engraçado que imediatamente eu identifiquei que ali existia uma pessoa que me amava. Nós ficamos amigos naquele momento. Não foi depois que nós trocamos uma palavra, não. Foi na hora que a Carla me acolheu ali naquele heliporto. Quando nós já estávamos dentro do carro, fazendo o trajeto que me levaria até o sítio deles, onde eu ficaria hospedado, que ela tinha preparado com muito carinho, para que eu pudesse ficar com bastante privacidade. E ela, nos primeiros minutos, diante de mim, ela virou e falou assim, e o senhor está feliz? Ai! Primeiro aqueles protocolos, oi padre, que prazer prazer em conhecer o senhor. Foi um prazer também, Carla, muito obrigado pelo carinho, por ter mandado me buscar, não sei o quê. Aí ele falou assim, e essa foi a pergunta a queima-roupa. O senhor está padre, feliz? O senhor está feliz? Aí eu falei, não, estou muito bem, graças a Deus. Ela falou, não, eu não quero saber, o senhor está feliz? Ziza. Ficou constrangido. Eu comecei a chorar. Sério? Foi, 5 minutos Dia da Mulher eu já estava chorando. Porque aquela pergunta ninguém estava me fazendo. Todo mundo me punha para trabalhar, sim, a gravadora interessadíssima que eu fizesse todos os programas de televisão que eu pudesse, que eu fazia 20 shows por mês. Imagina o que é isso. Eu lembro, gente, eu lembro. 15 shows por mês. Ó, Senhor. Isso é uma agressão, é um estupro emocional, né? Você
Às vezes eu voltava para minha casa depois de 30 dias sem ter visto a minha cama. Era um processo extremamente doloroso. Mas você ainda não sabia o que você queria mesmo para você mesmo. Estava lá no meio daquela confusão. Ninguém estava te obrigando, né? Estava no meio daquela confusão. E de repente alguém perguntou se eu estava feliz com tudo aquilo. Ziza, eu não mudei de vida. Porque aquela pergunta, ela me incomodou um tempo depois. Quando eu peguei uma implicância do meu ônibus. Aquele ônibus que tinha minha cara, lembra, né? Quando eu fiquei inimigo daquele ônibus. A pergunta da Carla nunca mais deixou de ecoar dentro de mim. Uma pergunta que foi extremamente necessária. Para onde te levou a pergunta que te fez chorar? Por que te fez chorar aquela hora? Você se deu conta que você estava longe? Porque, na verdade, eu não estava feliz. E nem tinha se dado conta. E não me dava conta disso. Tinha medo de se perguntar, talvez. Porque talvez seja, assim, uma pessoa que olhasse para a minha vida e falou, nossa, eu queria tanto a vida do padre Fábio. Então eu não tinha nem direito de não estar gostando da vida. Como muitos outros padres quiseram a minha vida. Como muitos outros padres quiseram o meu lugar. E, naquele momento, alguém me desconstruía com a pergunta mais simples. Como ser humano. E é a que todo mundo deveria se fazer. Sobretudo no auge dos acontecimentos. Agora, tem gente que pode entender que se estar feliz é estar tudo bem. É bom a gente... Assim, o que é estar feliz? Naquele momento, eu identifiquei que era... Você está confortável com a vida que você está vivendo? Você está reconciliado com as suas escolhas? Porque... a felicidade não é um sentimento que nos ocorre. A felicidade é um comprometimento, é realização. Eu gosto mais da palavra realização. O estar realizado é você conjugar dificuldades, facilidades e você se ajeitar com tudo isso. O Viktor Frankl fala muito isso, que o ser realizado é o ser que é comprometido consigo mesmo. E comprometido consigo mesmo, paga o preço que for preciso de esforço próprio e pessoal em nome do que ele ama. Por isso que a logoterapia te leva ao sentido da sua vida. E o estar feliz está vivendo o sentido mesmo da sua vida? Está respondendo à sua vida segundo sua consciência mesmo? Ou... É uma pergunta difícil. Eu fico desconfortabilíssima quando alguém me pergunta, está feliz? Eu sempre penso, não tem uma outra coisa para me perguntar, não, gente. É muito comprometedora. Porque ela é afrontosa. Né? Sim. Você não tem como você mentir. Porque uma coisa é você dizer, eu não estou bem. Isso não é comprometedor. E a gente diz isso com facilidade. Se alguém me pergunta, você está bem? Não, estou meio cansado, estou trabalhando muito. Agora, quando alguém me pergunta, você é feliz? Isso me desnuda. Porque coloca todas as minhas escolhas numa vitrine. Em xeque, tudo que às vezes eu quero proteger. Você é feliz? Que mulher audaciosa. Que me amou com tanta rapidez. Eu queria ver a sua cara na hora. Que me amou com tanta rapidez e que me fez sentir-me amado a ponto de não me sentir afrontado com a pergunta. Porque se talvez a Mônica dissesse para mim assim, olha, uma mulher vai lhe buscar aí na sua casa. E vai te perguntar. E a primeira pergunta que ela vai lhe fazer é se você é feliz. Eu não ia querer nem fazer esse show, porque eu ia falar, que mulher, o que é isso? O que ela pensa? Isso não se faz. Isso só se faz quando você tem intimidade. E olha lá. E olha lá. Porque é comprometedor perguntar. Sobretudo eu que preservo tanto. Eu tenho tanto constrangimento de fazer uma pergunta que possa ser invasiva. Eu não gosto de ser invadido. Eu não gosto de pessoas que acham que são minhas amigas. Eu não gosto de pessoas que se acham íntimas sem serem. Isso me afasta mais do que aproxima. Mas é a história da pergunta ainda assim, que a gente precisa às vezes ter coragem de dizer, ou dizer para o outro assim, que até onde você acha que você pode chegar sem eu te dar a permissão? Justamente. Mas aquela pergunta me foi colocada numa situação que depois repercutiu ao longo da minha vida. O Espírito Santo, gente, que coisa boa. É que se tem uma pessoa que eu gosto de estar por perto, de rir com ela, porque a Carla se tornou uma pessoa... Eu não encontro regularmente, porque nós temos vidas muito diferentes, ela tem muitas demandas também. Mas toda vez que eu estou ao lado daquela criatura, eu me sinto protegido, eu me sinto amado. E eu me sinto sem necessidade. Né? Eu me sinto sem necessidade de falsear. Olha que joia. De dizer o que eu não tenho para dizer. Não.
ou lá para a casa dela, é um Mas despojamento. é como se o olhar dela não tivesse curva nenhuma. Vai direto ao que precisa ser olhado no ser humano. Que bom seria se a gente convivesse sempre com pessoas que nos olhassem assim, que seria um desnudar sempre. Eu acho que esse é o olhar constrangedor de Jesus. E o que você quer que eu te faça mesmo? De verdade, o que você quer mesmo? Mais que tudo. O que é mais importante? Essa pergunta para mim é sensacional do Evangelho. O que você quer que eu te faça, Ziza Fernandes? E o que você precisa que eu faça para que você seja mesmo feliz? São perguntas estruturantes e que tiram todo o disfarce da nossa frente. Assim. E bendita Carla. Se a gente não... bendita Carla, bendita Tia Ló. E tantas outras pessoas que passam pela nossa vida com as perguntas que nós precisamos receber. Porque o aprendizado, ele é fruto da pergunta. Por isso que você não pode inibir uma criança em perguntar. Porque senão você naturalmente está inibindo a capacidade que ela tem de crescer, de descobrir. Então, toda pergunta é inaugural. E é livre. Eu acho que a gente sempre finca a bandeira na liberdade quando a gente pergunta. Porque a gente está dizendo, pode ser que não seja como estava, eu estou disposta. Pode dizer, vamos conversar? É uma inauguração sempre uma pergunta. É sempre abrir um terreno, é sempre aplanar aquele mato que existe entre. Se aplana o caminho nas perguntas. O diálogo, ele é uma arma poderosíssima do bem, da verdade, da consciência mais profunda que tem no ser humano. Quantos casais se disfarçam? Eu nunca vou me esquecer de um casal, um amigo meu de São José, não vou dizer quem, você conhece, mas não vou dizer quem, que ele passou a vida toda de bigode. E ela a vida toda odiando o bigode. Mas ele nunca quis tirar o bigode porque achava que ela gostava de bigode. E ela nunca disse para ele que odiava bigode. Ou seja, o que fazia aquele bigode, né? Gente? Faltou a pergunta mais simples num casal. Eu fico assim, você fica feliz assim, eu também ou não? Você gosta do meu jeito, né? São coisas que nos comprometem porque a gente tem medo de ou não então, ser amado, uma coisa né? que eu acho que é fundamental, né? Já que uma vez que se casa, porque ninguém é obrigado a se casar. Se você tem um gênio difícil e não quer mudar, então não casa, não vai ter filho. Você tem o direito também. É por isso que você não casou para ninguém te fazer pergunta. É a nossa música, né, Tânia? Não me casei porque eu estou sempre indo embora. Aquela, sabe a Maria Marta que eu lhe mostrei? A cantora, ela tem uma música que ela fala: não me casei porque eu estou sempre indo embora. Oh, meu Deus. Eu acho isso lindo. Quem está sempre em travessia, quem está sempre indo embora, quem só pega o que está na frente aqui e já pode ir. Essa liberdade me fascina. Eu acho que mesmo se eu não fosse padre, eu acho que eu não me casaria. Porque já faz parte da minha constituição humana. Mas casou-se, você tem naturalmente uma necessidade de perguntar o que do meu jeito de ser lhe incomoda. Já começou a pergunta, né? Já começou como pergunta, se aceita ou se não aceita. É um trato de lhe perguntas incomoda eternas, o que no meu jeito de ser? Porque talvez será uma correção que vai me fazer bem. Não é só para lhe agradar. Ou só para conhecer o outro, viver o constrangimento de, nossa, eu não sou quem eu pensava que era para você. Então eu devo ser mais, porque você me aguentou até agora, justamente, né? Prazer. Sim. Muito prazer. Não sou o que você esperava, mas sou o que você descobriu. Sim. E isso é fantástico. Isso é fantástico. É dar ao outro a oportunidade de crescer, porque uma pergunta lhe foi feita. Então é por isso que nós não podemos viver uma religião sem questionamentos, relacionamentos que não passem pelo crivo das perguntas. A própria experiência do sentimento, que eu aprendi muito com você, nem tudo que nos ocorre, que a gente sente é verdade. É verdade, exatamente. Tem de passar pela pergunta. Foi isso mesmo que ele me disse? Foi isso mesmo que ele quis me provocar? E recontar sempre a nossa própria história para a gente mesmo, né? Sempre fazer perguntas corajosas. Nas perguntas a gente desarma bombas que a gente coloca para a gente mesmo. É porque nós somos os prejudicados. Nós somos os grandes prejudicados das nossas teimosias. Não são, claro, repercute no outro, repercute. Mas eu, quando sou teimoso, quando eu sou cabeça dura, eu estou retirando a possibilidade de viver a minha harmonia pessoal. Eu acho que é isso que faz a pergunta, destrói a barreira ou a defesa do teimoso, né? Porque a teimosia nada mais é do que um medo com umas camadas de roupa por cima, né? A teimosia, eu sou teimoso, porque no fundo, se eu soltar, o que vai me acontecer? Eu tenho medo de perder o quê? O que me ocorre?
o que sobra. Né? Por isso que a pobreza é tão desafiadora, né? Felizes os pobres de espírito. Porque verão a Deus. Felizes os pobres, os desarmados, os tranquilos, os simples. Trem bom. Você sabe que a bem-aventurança que mais me persegue é essa. Felizes os puros de coração. Você falou dos pobres. Felizes os puros de coração. Porque a pureza de coração é justamente a decisão por não ter empecilhos. O puro é aquele que não foi manchado. É aquele que está num estado de originalidade tal que é uma pureza. Existe ali uma pureza. A pureza de coração nos permite conhecer a Deus, a pureza de coração nos permite conhecer o outro, porque você vai sem preconceitos. Desarmado. E você faz uma pergunta muito simples. Olá, tudo bem? Como é que você está? Você está assim feliz? Que a gente faz, você está feliz? Se você tiver mais coragem, você faz essa já de cara. A queima-roupa. Você é feliz? Fazendo o que você faz, você é feliz? E essas perguntas inaugurais trazem os nossos melhores amigos, trazem os maridos, trazem as esposas. É verdade. E trazem as pessoas definitivas. As Ninguém que marcam fica, a gente para sempre, né? Ninguém fica íntimo se você não pergunta. Como é que é seu nome mesmo? Toda a intimidade começa com perguntas muito simples. Depois vai se caminhando na direção de uma participação mais intensa da vida do outro. Mas tudo começa muito... Onde você vai? E a gente tem Posso que ir com deixar você? cair todos os medos para fazer as perguntas que a gente realmente quer fazer, para quem a gente quer fazer. É importante a gente não engolir perguntas. Sabe aquela coisa de não deixe o sol se pôr sobre o seu ressentimento? Não deixe perguntas engolidas na sua garganta por vaidade ou por amor demasiado próprio. Faça as perguntas. Faça. Vale a pena. Põe a vida em ordem, né? É. A pergunta põe a vida em ordem. Cada coisa na sua gaveta, cada pessoa no seu lugar, cada sentimento no seu tempo. Né? Você conhece a música de Gilberto Gil? Cada tempo em seu lugar? Não lembro. Ah, é muito bom. Não lembro. Preciso refrear um pouco o meu desejo de ajudar. Bondade pode ser um vício, não levará a lugar nenhum. Não conhece isso, não? Eu acho que eu já ouvi, mas não me lembro agora. É lindo, lindo. E ele vai falando... Eu não posso conter a pressa de todo mundo, mas eu posso ser o último a sair do avião. Boa. Essa é uma boa. É a vida. Todos nós precisamos das perguntas que a vida nos faz. Porque a própria vida nos interroga. E é responsabilidade, não é conseguir cumprir todas as coisas, mas fazer essas perguntas e responder a elas todas, mesmo que seja só para a gente mesmo, sabe? É isso, minha gente. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos terminar porque nós vamos jantar agora. A gente não vira a hora nesse momento. Tenho esperado este momento. Jantar. Se você estivesse aqui, seria minha convidada, meu convidado, para a gente poder sentar à mesa. Não há maneira mais bonita de encontrar uma pessoa do que ao redor da mesa, não é? Na mesa nós matamos a fome do corpo, nós matamos a fome que temos uns dos outros. A gente conversa, a gente faz perguntas. Responde mesmo sem perceber. E a gente responde sem perceber. É ótimo. Que é o que mais fascinante, é quando você respondeu sem perceber. Sem ter aquela intenção de estar respondendo. O momento lhe permite o desvelamento das questões, ou até mesmo a oportunidade de compreender e amar o processo que você está vivendo. O lugar das perguntas sagradas. Obrigado, filhinha. Querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.